Era uma daquelas noites de chuva grossa no interior do Mato Grosso, onde a estrada de terra vira um lamaçal e a escuridão parece engolir o mundo inteiro. Manuel e Sérgio estavam a caminho de mais uma entrega, transportando mercadoria entre as pequenas cidades espalhadas pelos confins do estado. O velho caminhão, batizado de Cascavel, sacolejava ao passar por cada buraco, enquanto as gotas pesadas de chuva batiam no para-brisa, criando um ritmo constante e quase hipnótico. O farol do caminhão mal iluminava a estrada à frente, e tudo ao redor parecia um borrão de sombras e água. O rádio estava ligado, mas as notícias eram as mesmas de sempre. Enchente em alguma cidadezinha, asfalto rompido mais adiante e um aviso estranho, quase sussurrado pelo locutor, sobre relatos de animais esquisitos na região. Dizem que uns bichos estranhos andam atravessando as estradas por essas bandas, mano. O povo tá falando de uns grunhidos que vêm da mata, coisa que ninguém consegue explicar, comentou Sérgio, tentando quebrar o silêncio tenso que dominava a cabine. Manuel, com os olhos fixos na estrada, deu um suspiro e respondeu com a voz rouca de quem já viu e ouviu de tudo nesse mundo. Essas histórias aí é pra assustar os desavisados, coisa de gente que não conhece bem essas estradas. A mata sempre tem bicho que ninguém viu, mas é só bicho, nada demais. Mas mesmo com a segurança na voz, Manuel apertou um pouco mais o volante. As estradas do interior de Mato Grosso sempre tiveram um ar misterioso, especialmente nas noites de chuva. O barulho da água batendo nas folhas misturava-se com o ronco do motor, e a sensação de que algo os observava de dentro da mata densa era difícil de ignorar. De repente, o caminhão deu uma chacoalhada forte, como se tivesse passado por cima de alguma coisa. Sérgio, assustado, segurou firme no painel. "O que foi isso, pai? Tu viu alguma coisa?" perguntou, a voz um pouco trêmula. Manuel parou o caminhão. O silêncio tomou conta por um instante, quebrado apenas pelo som da chuva. Eles se entreolharam, a tensão crescendo entre eles. "Deve ter sido um tronco caído. Vou lá ver." "Fica aqui", disse Manuel, pegando a lanterna e descendo do caminhão. Lá fora, a chuva era quase uma parede de água. A luz da lanterna cortava o escuro, mas não muito longe. Ele foi até a frente do caminhão, esperando ver um galho ou uma pedra grande, mas o que viu fez seu coração acelerar. Havia marcas profundas no barro, como se algo pesado e grande tivesse atravessado a estrada, arrastando a lama consigo. Mas não eram marcas de rodas, nem de um tronco. Eram como garras gigantes, e ao lado delas, manchas escuras que pareciam sangue. Manuel se abaixou, aproximando a lanterna das marcas. Sentiu um arrepio subir pela espinha. "Pai? Tá tudo bem aí?" Sérgio gritou de dentro da cabine, a voz ecoando na noite. Manuel não respondeu de imediato, tentando processar o que estava vendo. Quando finalmente voltou ao caminhão, estava pálido. "Vamos sair daqui agora", disse ele, ligando o motor com um nervosismo que Sérgio nunca tinha visto no pai antes. "Mas o quê?" Sérgio começou, mas foi cortado por um grunhido que veio da mata ao lado, um som gutural, profundo, que fez os pelos do braço de Sérgio se arrepiar. "Cala a boca e segura firme", disse Manuel, acelerando o caminhão pela lama. As rodas patinavam, mas ele não diminuía a velocidade. Os grunhidos continuavam, agora de ambos os lados da estrada, como se algo os estivesse seguindo. Manuel mantinha os olhos fixos à frente, enquanto o medo tomava conta do ambiente. O rádio, que antes estava com estática, começou a chiar de forma estranha, e uma voz distorcida emergiu da interferência, repetindo algo incompreensível, mas com um tom de aviso. Eles seguiram assim por alguns minutos, que pareceram uma eternidade, até que a estrada finalmente começou a se abrir, com as luzes de uma cidadezinha à frente, a salvo do terror que ficava para trás. Ao entrarem na cidade, Manuel estacionou o caminhão em frente a um posto de gasolina, desligando o motor. O silêncio dentro da cabine era pesado. "Pai, o que era aquilo?" Sérgio perguntou, a voz quase um sussurro. Manuel olhou para o filho, os olhos ainda arregalados pelo susto. "Não sei, filho, e acho que a gente não quer saber. Vamos entregar essa carga e dar o fora daqui." Enquanto a chuva diminuía e o perigo ficava para trás, os dois sabiam que jamais esqueceriam aquela noite. No interior do Mato Grosso, entre as sombras das árvores e o som da chuva, existem coisas que melhor permanecem no escuro, desconhecidas e indomáveis. Flávio estava radiante. Tinha acabado de conseguir o emprego dos seus sonhos, dirigindo um caminhão-tanque para uma empresa de entrega de gasolina. Sempre foi fascinado por caminhões
E agora que fazia parte do mundo dos grandes motores e estradas intermináveis, mal conseguia conter a felicidade. Naquela noite, após uma entrega tranquila em uma cidadezinha do interior, ele parou em uma das tantas paradas de caminhoneiros que conhecia de nome, mas nunca tinha visitado. O relógio no painel do caminhão marcava 2h47 da madrugada. A parada estava quase deserta, com apenas 2 ou 3 caminhões estacionados e as luzes da lanchonete funcionando com uma luz fraca. Flávio desceu do caminhão, esticando as pernas e esfregando os olhos cansados. A viagem tinha sido longa, mas ele sabia que ainda precisava voltar ao ponto de abastecimento antes de terminar a jornada. Pegou um café amargo e sentou em um banco de madeira, sentindo o peso da noite em seus ombros. A escuridão do lado de fora era densa, pesada, como se a própria noite quisesse engolir tudo ao redor. Flávio sempre se achou corajoso, mas havia algo naquela madrugada que o deixava inquieto, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Enquanto terminava o café, sentiu um arrepio inexplicável subir pela espinha. A brisa noturna estava estranhamente fria para aquela época do ano. Ele tentou afastar o pensamento, mas a sensação de ser observado se tornou mais intensa. Decidiu que era hora de seguir viagem. Levantou-se, jogou o copo no lixo e caminhou de volta para o caminhão, seus passos ecoando no chão de concreto. Quando estava prestes a subir na cabine, algo chamou sua atenção. Um movimento, rápido e furtivo, na vegetação atrás da parada. Ele virou a cabeça lentamente, o coração começando a bater mais rápido. Na luz fraca dos postes, conseguiu ver algo. Grande, muito grande. A silhueta se movia entre as árvores, quase imperceptível, mas Flávio sentiu como se aquilo o estivesse encarando. Seu coração disparou. Era difícil discernir o que exatamente ele estava vendo, mas o tamanho era o que mais o assustava. Não parecia um animal comum. Era alto, muito mais alto que um homem, e se movia de forma estranhamente fluida para algo tão grande. Os olhos de Flávio estavam fixos na sombra, tentando entender o que era aquela coisa. Mas quanto mais olhava, mais o terror crescia dentro dele. As mãos começaram a suar e ele sentiu a garganta seca. Por um segundo, pensou em pegar a lanterna que tinha no caminhão e tentar iluminar o que quer que fosse aquilo. Mas o medo o paralisava. E se fosse uma criatura perigosa? E se estivesse faminta? Os pensamentos caóticos tomaram conta de sua mente, enquanto o grunhido baixo, quase inaudível, atravessava o ar e chegava aos seus ouvidos. Flávio engoliu em seco, sentindo o pânico tomar conta. Sem pensar 2 vezes, ele abriu a porta do caminhão, praticamente se jogando para dentro. Suas mãos tremiam enquanto ligava o motor, os olhos ainda cravados na vegetação. A silhueta parecia ter percebido o movimento, pois se ergueu ainda mais, como se estivesse se preparando para avançar. Não, não, não! Flávio sussurrou para si mesmo, pisando fundo no acelerador. O caminhão deu um solavanco e começou a se mover, as rodas batendo no asfalto com um som que parecia mais alto do que o normal. Quando finalmente conseguiu sair da parada e pegar a estrada, olhou pelo retrovisor. A luz fraca da parada já estava distante, mas ele jurava que ainda podia ver aquela coisa parada na beira da estrada, observando enquanto ele se afastava. O coração martelava no peito, e Flávio sentia a respiração pesada, como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo. Ele dirigiu por mais alguns minutos, até que a parada sumisse de vista. Mas o medo não o abandonava. O que quer que fosse aquilo, estava lá, escondido nas sombras, esperando. Flávio não tinha mais certeza do que poderia encontrar nas próximas viagens. Mas uma coisa era certa, ele nunca mais olharia para a estrada da mesma forma. A escuridão, antes apenas uma companheira silenciosa, agora escondia segredos que ele preferia nunca ter descoberto. Paulo estava dirigindo a horas sob o sol impiedoso do Maranhão, cruzando a estrada que serpenteava entre Santa Inês e Igarapé do Meio. A paisagem ao redor era dominada por vastas fazendas, onde o gado pastava preguiçosamente e as plantações se estendiam até onde a vista alcançava. O calor era sufocante e o ar parecia vibrar sobre o asfalto, tornando difícil manter a concentração na estrada. Decidiu parar em um pequeno vilarejo que ficava à beira da rodovia, um lugar discreto, quase escondido entre as árvores. O local não passava de umas poucas casas de madeira, uma vendinha e um posto de gasolina antigo.
Paulo estacionou o caminhão na sombra de um grande pé de manga e saiu para esticar as pernas e se refrescar um pouco. Comprou uma garrafa de água gelada e um refrigerante na vendinha e foi se sentar em um banquinho de madeira, debaixo de uma coberta improvisada que servia de abrigo contra o sol. Enquanto bebia, notou que alguns homens sentados em um canto da venda estavam conversando em tom baixo, suas vozes quase perdidas no zumbido dos insetos e no calor opressor. Paulo, que sempre foi curioso por natureza, se aproximou um pouco para tentar ouvir o que eles diziam. É sério, rapaz. Semana passada mesmo, o Zeca perdeu 3 bois. Tudo estraçalhado, só acharam os restos. E olha que eram bichos grandes, quase 1 tonelada cada um, disse um dos homens, com um ar preocupado. E ninguém viu nada? Nenhum rastro? Outro perguntou, com os olhos arregalados. Rastro tinha, mas era coisa que a gente nunca viu por aqui. Pegadas enormes, mas não eram de bicho normal. E os gritos? Rapaz, quem ouviu os gritos disse que nunca vai esquecer. Paulo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele tinha ouvido histórias estranhas antes, mas nunca nada tão específico. Decidiu entrar na conversa, mesmo sem ser do lugar. O que andam dizendo por aqui, meu amigo? Perguntou ele, tentando soar casual, mas sem esconder a curiosidade. Os homens se entreolharam, medindo Paulo antes de responder. Um deles, mais velho, com a pele curtida pelo sol e um olhar desconfiado, decidiu falar. Ah, você é de fora, né? A gente não costuma espalhar essas histórias por aí para não assustar quem vem de longe. Mas desde que essas fazendas cresceram, tem coisa estranha acontecendo. Dizem que nas noites de lua cheia aparecem umas criaturas grandes, fortes, que andam por entre o gado. Ninguém sabe de onde vieram, nem o que são. Só que os bichos desaparecem e o que sobra? Bem, é melhor nem ver. Paulo franziu a testa pensando no que o homem disse. Criaturas devorando bois? Isso soava como aquelas histórias antigas, contadas por velhos para assustar crianças. Mas o jeito como o homem falava, a seriedade em seus olhos, indicava que ele acreditava de verdade no que estava dizendo. E ninguém foi atrás para ver o que é. Nenhum caçador ou coisa assim? Paulo perguntou, ainda mais intrigado. O velho balançou a cabeça, um misto de medo e resignação no rosto. A gente aqui sabe que tem coisa que é melhor não mexer, entende? Quando começa a ouvir os gritos, o melhor é se trancar em casa e esperar passar. Quem tenta entender demais, bom, às vezes não volta para contar. A conversa foi morrendo, e os homens voltaram a murmurar entre si, como se já tivessem dito demais. Paulo terminou seu refrigerante, tentando afastar a sensação incômoda que a conversa tinha deixado. Já tinha ouvido todo tipo de história em suas viagens, desde aparições fantasmagóricas até encontros com criaturas desconhecidas. Mas essa tinha um tom diferente. Talvez fosse o calor escaldante, ou o silêncio opressivo das fazendas ao redor, mas algo naquela história grudou nele, como uma sombra persistente. Enquanto voltava para o caminhão, Paulo não conseguia parar de pensar no que ouvira. Era difícil acreditar que criaturas desse tipo realmente existissem, mas ele sabia que o mundo era cheio de mistérios que muitas vezes preferimos ignorar. Afinal, ele mesmo já tinha visto coisas nas estradas que preferia esquecer. Ligou o motor e deu uma última olhada para o vilarejo enquanto se afastava. O sol começava a descer, mas o calor ainda era intenso, o asfalto quase derretendo sob as rodas do caminhão. As fazendas ao redor pareciam calmas, mas agora, com a história em mente, Paulo não conseguia evitar a sensação de que algo estava ali, nas sombras, esperando. Seguiu viagem, mas a história ficou com ele, se misturando com as outras que já havia escutado ao longo dos anos. E no fundo, ele sabia que a estrada sempre teria mais segredos do que ele jamais seria capaz de desvendar. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.